Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Rodrigo Del Busso e nesse vídeo eu vou responder uma das maiores dúvidas que as pessoas têm quando falam de anúncios. As pessoas às vezes perguntam para mim assim: Rodrigo, quais são na verdade as métricas mais importantes que eu tenho que prestar atenção para saber se a minha campanha de Facebook Ads está indo bem ou não? Então, é claro que eu vou dar para você a minha visão, tá? Como eu enxergo, como eu faço, e pode ser que funcione muito bem para você, tá? Então, olha só. A primeira coisa que você tem que entender é que as métricas importantes que você tem que analisar, elas variam de acordo com o tipo de campanha que você está fazendo, tá certo? Então, digamos que você esteja fazendo uma campanha de tráfego no Facebook. O objetivo é tráfego. Então, se você tem uma campanha de tráfego que está otimizada para cliques no link, a métrica mais importante é cliques no link. Se a sua campanha de tráfego for otimizada para envolvimento com a publicação, então a métrica mais importante é a quantidade de comentários, curtidas, compartilhamentos, que são justamente os sinais de envolvimento com a publicação. Tá? Então você tem que analisar isso em primeiro lugar. Então, se você está falando de tráfego, então eu vou colocar aqui, ó, tráfego. Se você fala de tráfego, você está falando. Vamos falar uma campanha de clique no link. A métrica mais importante é clique no link. Então você vai analisar tudo aquilo que compõe um clique no link. Então, quais são as métricas importantes? Primeiro, o primeiro número a se observar é sempre a métrica referente ao objetivo da campanha. Então, se é clique no link, a primeira coisa que eu olharia é a quantidade de cliques no link. Na verdade, eu veria quanto custa cada clique no link. Então, o CPC, o custo por clique, é a métrica mais importante para mim. Por quê? Porque a partir desta métrica eu consigo avaliar se a minha campanha está boa ou não está boa. Tá? Então, a primeira métrica que eu analisaria é o custo por clique. E seguindo a mesma lógica, imaginando que eu conferisse o clique no link, quais seriam as outras métricas que eu teria que analisar? Vamos imaginar que meu custo por clique, o meu custo por clique esteja num valor muito bom, ou seja, esteja bem baixinho, tá certo? Se eu tenho um custo por clique bem baixinho, então eu não preciso ficar me preocupando muito com as outras métricas, né? Digamos que você já tem um planejamento de campanha, você já tem um custo por clique que você esteja procurando. Então, se você já tem aquele valor ali, eu sinceramente não gastaria energia e tentar um clique mais barato ainda, só porque dá para otimizar. Se está dentro do seu objetivo, eu particularmente não faria nada, tá certo? Bom, aí você tem que olhar o seguinte: vamos imaginar que seu custo por clique estivesse alto, estivesse acima daquele seu planejado. Então, quais seriam as próximas métricas que você teria que olhar? Para isso, você tem que entender o que compõe um custo por clique. Quais são, na verdade, as outras métricas que influenciam no custo por clique. Então, você tem, ó, como função do custo por clique, o CPM e o CTR. O CPM é o custo por mil, ou seja, quanto custa para você ter 1000 impressões do seu anúncio. O seu anúncio ele é mostrado para um número de pessoas que varia de acordo com o orçamento que você tem. Então existe essa métrica que é a cada 1000 impressões quanto o Facebook está te cobrando. E você tem o CTR, que é o Click-Through Rate, que seria a razão de cliques por visualização. Então, quantas pessoas visualizaram o seu anúncio, quantas clicaram de fato no seu anúncio. Então, numa campanha de clique no link, a primeira métrica mais importante é o custo por clique, porque é justamente o objetivo da sua campanha. A segunda métrica, na verdade não existe uma ordem, você tem que analisar o CPM e o CPR juntos, e o CTR juntos. Então, o que acontece? Se o CPM é muito alto, isso vai influenciar no seu custo por clique. Da mesma forma que se o seu CTR for muito baixo, ele também influencia no seu clique por link. Então, no seu custo por clique. Então vamos imaginar que esteja muito alto o seu custo por clique. A primeira coisa que você analisa é o CPM e o CTR. Você olha para o CPM e vai ver. Vamos supor que o seu CPM esteja alto,
Claro que você tem que ter alguma referência para aquele CPM, mas digamos que ele seja um CPM alto. O que eu considero um CPM alto? Acima de 10, 12 reais o CPM pode ser considerado alto, tá? Depende da segmentação. Numa campanha de tráfego, o CPM 12 reais é caríssimo. Numa campanha de tráfego você pode esperar em mais ou menos de 3 a 4 reais, dependendo do tamanho do seu público. Porque o tamanho do seu público influencia diretamente no custo de CPM. Então, quanto maior o seu público, mais barato fica para mostrar para 1000 pessoas. Quanto menor o seu público, mais caro fica. Então, o CPM, isso já é a própria resposta do que fazer no caso de um CPM muito alto. Quando o CPM está muito alto, o que você pode fazer em termos de CPM é colocar um público mais amplo, deixar o público maior. Então, se você aumentar o tamanho do público, o seu CPM tende a diminuir. Tá? Numa campanha de tráfego, 3, 4 reais é um valor aceitável, é bacana. Não existe uma regra, porque depende, como eu falei, depende dos interesses do que você está anunciando, a segmentação. Isso vai te dar um tamanho de público e esse tamanho de público vai influenciar diretamente no CPM. Tá certo? No que diz respeito ao CTR, a gente está falando da razão de pessoas que viram o seu anúncio e clicaram nele. Então, o que influencia um CTR? O que influencia o CTR é o quão atrativo o seu anúncio está para ser clicado. Então, se você tem uma taxa de CTR baixa, o que é uma taxa de CTR baixa? Abaixo de 1%. Abaixo de 1% você pode melhorar. Existem alguns mercados que o CTR dificilmente passa de 1%. Mas são alguns mercados muito específicos, tá? E depende do tipo de anúncio que você está fazendo, mas é muito específico. A maioria dos casos o CTR tende a ficar acima de 1%. Então, está abaixo de 1%, 0,4%, 0,3%, você precisa melhorar seu CTR. Então, isso tem a ver com quão clicável o seu anúncio é, e para fazer o seu anúncio ser clicável, você tem que mexer em duas coisas. Ou você mexe no texto do seu anúncio, na copy do seu anúncio, ou você mexe na imagem ou no vídeo do seu anúncio. Porque isso significa que a pessoa passou pelo seu anúncio lá no feed ou no stories, onde ela estiver vendo o seu anúncio, e seu anúncio não despertou interesse. Então, você só vai se preocupar em mexer tanto no CPM quanto no CTR se o seu CPC estiver muito alto, acima do valor que você pré-estabeleceu no seu planejamento de campanha. Senão não faz sentido. Agora tem um detalhe muito importante, que é uma pegadinha que às vezes as pessoas não entendem. Isso numa campanha para tráfego. Agora, quando você trabalha, por exemplo, numa campanha que tem um objetivo de conversão, que aí é diferente, é um objetivo de conversão, não é uma campanha de tráfego, é uma campanha de conversão. Aí a pessoa pode escolher, por exemplo, uma campanha de checkouts, né, de inicialização de checkout. Então eu vou colocar aqui só para você ter uma ideia. Ó, initiate checkout, né? Uma campanha de início de checkout, de finalização de compra. Nesse caso de finalização de compra, é quantas vezes a pessoa vai abrir o checkout. E aqui tem uma pegadinha. Quando você faz uma campanha de finalização de compra, a tendência é que você tenha muitas finalizações de compra, mas não necessariamente você vai ter muitas compras. Então, quando você faz uma campanha de finalização de compra, o que você tem que olhar? Qual que é a métrica que você tem que olhar? É venda? Não, é finalização de compra. Então, o que você tem que analisar numa campanha de initiate checkout, de finalização de compra, é o custo de checkout. Custo de checkout. Essa é a primeira métrica. Então, você vai olhar o seu checkout, digamos que o seu checkout esteja na casa de R$2. Está muito baratinho. Então eu nem me preocuparia, imaginando obviamente uma campanha para checkout com um post que leva para uma página, tá? Existem campanhas específicas que você consegue um checkout mais barato, e também não estou falando de campanha que leva direto para checkout, senão também é outra coisa. Estou falando uma campanha básica que leva de um anúncio para alguma outra página que tem um checkout, tá? Então assim, R$2 de checkout está bem baixinho, então eu nem perderia meu tempo analisando mais nada. Sabe? É o mais importante é o custo de checkout. Mas digamos que o seu custo de checkout esteja muito alto. Sei lá, você está com um custo de checkout numa campanha para checkout acima de 10, 12 reais, e você sabe que o checkout pode ser mais barato. Você olhou o checkout está caro, o que está influenciando no custo do checkout? Provavelmente é o custo por clique. Então você vai olhar o CPC.
Aí você vai dar uma olhada nesse custo por clique e vai perceber se esse custo por clique está alto. Normalmente, quanto mais alto o checkout, quanto mais alto o custo do checkout, o CPC costuma estar mais alto. Aí existem algumas exceções. Às vezes o custo por clique é barato, mas o checkout é caro. Então isso é algo que foge do tráfego, tem a ver com a conversão. Então você vai sair do Facebook e fazer uma análise à parte. Eu não quero entrar nesse mérito, porque já é algo que complica demais. O que eu estou falando é uma coisa muito mais avançada. Agora eu estou falando só de métrica para a gente não começar a complicar ainda mais. Mas o fato checkout alto, provavelmente seu custo por clique é alto. Se seu custo por clique for baixo e o checkout for caro, o problema está fora do Facebook. O problema provavelmente está na sua página de vendas, na sua página de redirecionamento lá, seu advertorial, não sei. Alguma coisa ali não está instigando a pessoa a clicar no checkout. Mas considerando que você tem um custo por checkout alto e um custo por clique alto, quais são as próximas métricas que você vai analisar? Exatamente as mesmas métricas que eu falei numa campanha de tráfego. Você vai analisar então o CPM e o CTR. Porque aí sim, mexendo no CPM e no CTR, no caso de uma campanha que o problema não seja a página pós-anúncio, tá? Então, se você mexer no CPM e CTR, você vai conseguir alterar o CPC. Alterando o CPC, é de se imaginar que você altere também o custo de checkout. Pode acontecer de numa campanha de checkout você já ter vendas. Pode acontecer. Mesmo que você olhe para uma campanha de checkout tendo vendas, você não deve levar tanto em consideração o custo por venda, porque a métrica ali principal é o custo por checkout. É lógico que, vamos imaginar que você tem um planejamento de campanha e o seu custo por venda máximo seja R$50 e você está tendo um custo por venda de R$30 numa campanha otimizada para checkout. Claro que você vai olhar R$30 e vai falar, uau, tá muito bom. Então, isso já você não precisa se preocupar com mais nada, porque você está com um custo por compra muito mais baixo do que você esperava. Então você pode melhorar ainda mais. O que eu faria particularmente eu duplicaria essa campanha e colocaria ela otimizada para compra, porque a tendência é que numa campanha de compra, de conversão para compra, você tenha um valor de compra mais barato do que numa campanha de checkout. Tá? Mas vamos fazer de conta que não saiu venda, ou que não é isso que a gente está olhando. Vamos olhar o objetivo da campanha em si, que no caso é checkout, então você tem que analisar esse preço, tá? O preço do checkout, o custo do checkout. E aí você vai decompondo. Imaginando então que você já tenha passado por essa fase, você vai entrar numa campanha de conversão para compra. Nesse caso, qual é a métrica mais importante? É óbvio que nesse caso a métrica mais importante é o custo por venda. Estou imaginando que você está vendendo alguma coisa, tá? É o custo por venda. Isso é o mais importante numa campanha de conversão otimizada para compra. Então você vai olhar a quantidade de vendas que você está tendo, obviamente você vai ver o custo por venda. Mais uma vez, antes de começar uma campanha, você tem que fazer um planejamento de campanha para você ter uma ideia de quais são os números que você deve obter, porque senão você fica sem parâmetro. Porque vamos imaginar que você está vendendo um produto que custe, sei lá, R$300 e você faz uma venda a R$200. Isso é bom, isso é ruim, você não tem parâmetro. Então você precisa ter um planejamento de campanha para você saber se isso é bom ou é ruim. Então imaginando que você olha para uma campanha de compra e você está com um custo por compra um valor muito abaixo do seu planejado, eu particularmente só dou uma sapeada, obviamente, porque eu quero otimizar, e aí é um outro vídeo que eu posso gravar, que eu vou gravar, falando sobre otimização de campanha, aí é outra história, mas eu não estou falando de otimização aqui, eu estou falando de métricas mais importantes, mas se eu tenho um custo por venda abaixo do meu planejado, está ótimo, eu não preciso me preocupar com mais nada em princípio, tá? Claro que eu vou sempre procurar algo para otimizar, para tentar pagar mais barato ainda, ou para eu ter mais conversões do que eu estou tendo. Mas isso é uma outra conversa, fica para um outro vídeo. Então, imaginando que meu custo por venda esteja muito alto, além daquele que eu já tinha planejado para minha campanha, então o que eu vou olhar? A primeira coisa que eu vou olhar é o custo por checkout. Então eu vou ver quanto está custando um checkout. Aí então olhando o custo do checkout.
Analisando o custo de checkout, eu vou ter uma ideia. A tendência é quanto mais caro o checkout, a tendência é que o seu custo por venda seja mais caro, tá? Acontece às vezes de você não ter essa relação, mas aí entra uma pegadinha. Eu vou analisar o custo por checkout. É óbvio que a próxima métrica que talvez você olharia seria qual? A do passo anterior. No caso, seria o custo por clique. Porque, como eu já expliquei, se o custo por clique está alto, a tendência é que o checkout custe mais caro. Mas antes disso, seria interessante você analisar a quantidade de checkouts que você está tendo para saber quantos checkouts você precisa para fazer uma venda. Isso é importante você saber. Por quê? Porque isso que define, na verdade, o seu custo por venda. Então, digamos que o seu custo de checkout esteja barato, mas a quantidade de checkouts por venda pode ser que esteja muito alto. Se isso acontece, isso te leva a outras reflexões e entra também em otimização. Por quê? Você tem que olhar que alguma coisa no seu checkout está errada. Alguma coisa no seu checkout não está batendo com aquilo que está falando na página, está falando no anúncio. Enfim, alguma coisa está errada que a pessoa está chegando no checkout, mas ela não está comprando. Alguma dissonância está acontecendo ali. Tá? Mas isso é uma análise que também tem a ver mais com otimização. Tá? Não há nada que você possa fazer dentro do Facebook, né, para melhorar essa relação numa primeira análise, tá? Sem trocar público nem nada. Então, imaginando que você já tenha visto que o seu custo de checkout está alto, aliás, que o seu custo por venda está alto, você vai olhar o checkout tende a estar alto. O que você vai analisar depois? Aquilo que compõe o custo por checkout, que é o custo por clique. E aí você vai ver se o custo por clique é mais alto. Se o checkout está caro, provavelmente o custo por clique está caro. E aí você vai ter que mexer em CTR ou CPM, ou em ambos. Tá? Agora tem uma coisa importante que eu preciso te dizer, muito importante, que é o seguinte. A cada objetivo de campanha diferente, você tem um custo diferente por parte do Facebook. Então, numa campanha de tráfego otimizada, por exemplo, para clique no link, ele vai te cobrar mais barato. Aonde você vai ver essa cobrança mais barata? Justamente no CPM. O CPM é mais ou menos a régua que o Facebook dá para cobrar o seu anúncio. Então, quando você faz uma campanha, vou dar um exemplo aqui, é só um exemplo, mas eu já tive campanhas com essas métricas que eu vou te dar. Você faz a campanha para tráfego, você tem um CPM na casa de R$3. Você põe para checkout, o CPM vai para R$7. Aí você põe para compra, de repente o custo do CPM vai para R$12 ou mais. Tá? Isso não significa que o seu CPM está caro. Você tem só que entender que a cada passo do funil, porque lembre-se, é um funil. Tráfego é a quantidade de pessoas que vão clicar no seu anúncio. Né? Então você tem lá a boca do funil. Aí você tem checkout, a pessoa teve que dar um passo além. Esse passo além é um número menor. Então vamos supor, 1000 pessoas clicaram no seu anúncio, você tem lá um número de pessoas que vão abrir o checkout, vão ter intenção de compra. Então digamos que de 1000 pessoas, 100 pessoas abram o seu checkout. E digamos que dessas 100 pessoas, 10 pessoas comprem. Então é um funilzinho, né? O famoso funil, um triângulo invertido. Então, conforme ele vai ficando mais estreito, vai ficando mais caro. É como se você tivesse que empurrar a pessoa pelo funil. Naquilo que está bem largo, você empurra mais fácil. Conforme vai ficando mais estreito, vai ficando mais difícil de você empurrar. Então, esse mais difícil que eu estou me referindo é o preço que o Facebook te cobra. Então, quando você joga para tráfego, ele te cobra bem baratinho, que é só para mostrar e fazer com que as pessoas cliquem no seu anúncio. Por isso que você dificilmente, não que não tenha, mas dificilmente você vai ter compras significativas numa campanha de tráfego. E caso você tenha compras numa campanha de tráfego, é provável que você, conforme for otimizando essa campanha, quando você colocar ela para vendas, ela venda muito mais barato ainda. Tá? Porque o Facebook sabe quem são as pessoas que estão mais inclinadas. Lembre-se, o Facebook é um grande banco de dados, ele sabe todo o comportamento de todo mundo que está, todos os usuários do Facebook, ele sabe tudo. Então, ele sabe qual que é a fatia de público mais inclinada a tomar determinada ação. E ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, então, poxa, por que o Facebook não entrega comprador
quando eu faço uma campanha de tráfego? Ah, porque o Facebook quer tomar o meu dinheiro. Não, porque você está dizendo para o Facebook que você quer clique no link. Então ele vai te entregar as pessoas, o maior número de pessoas possível para tomar aquela ação. Só que as pessoas que clicam no link não são as mesmas que compram. Também são as que compram, porque a pessoa para comprar tem que clicar no link. Mas não são todas, e o Facebook sabe disso. Quando você fala, eu quero pessoas que comprem, então ele vai buscar dentro do perfil das pessoas aquelas que têm inclinação a clicar, abrir um checkout e comprar. Então é assim que ele faz. E a cada etapa desse funil, ele vai te cobrando mais caro através do CPM. E conforme fica mais caro o CPM, você tem oscilações de CTR também. O CTR começa talvez mais alto, provavelmente mais alto, porque é muito mais abrangente, é só pessoas que tendem a clicar, então seu CTR é mais alto, vai ficando menor seu CTR. Quais são as métricas ideais? É muito difícil você falar de métricas ideais, mas passando a régua de uma maneira digamos, resumida, assim, bem generalista. Não tome isso como regra, é uma aproximação grosseira. Para CPM tem a ver com o tamanho do público. Então, quanto menor o seu público, mais caro o seu CPM. E dependendo do seu objetivo de campanha, vai ficar mais caro ainda. Imagina uma campanha de remarketing que você faz com objetivo de compra. É um público muito pequeno, otimizado para compra. Então, você vai ter CPM de R$30, R$30, R$35. E tá tudo bem, desde que essas pessoas comprem. Então não se preocupe com as métricas se elas não forem do objetivo que você está colocando. Então, como eu falei, para mim não me interessa se eu estou tendo um CPM de R$50. Se o meu custo por venda numa campanha de compra tiver dentro daquilo que eu preciso, eu não estou preocupado com o CPM. Aí depois eu vou analisar, vou otimizar e tudo mais. Então isso é importante que você entenda. Então o primeiro passo é a métrica mais importante é a métrica correspondente ao objetivo de campanha que você está configurando, que você configurou. As outras métricas mais importantes são as métricas que precedem esse objetivo. No caso de compra, é checkout e CPC e depois CPM e CTR. No caso de clique no link, é o CPC, CPM e CTR. Enfim, então não tem muito que você ficar preocupado com índice de qualidade, número de cliques. Cara, o que interessa é você tem primeiro um planejamento de campanha bem feito, segundo lugar, você saber interpretar os números que realmente importam e não ficar desperdiçando energia com coisas que não vem ao caso. Eu conheço gente que tem lá um custo por venda legal e a pessoa acha que o CTR está baixo, vai mexer lá na campanha, desconfigura tudo e aí perde a otimização, o CPV, o custo por venda, acaba ficando bem mais caro. Então, atenha-se ao objetivo da sua campanha e às métricas que precedem. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você como você então analisa as métricas da sua campanha, quais são as métricas mais importantes e espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para mim. Eu espero ver você no próximo vídeo. Beleza? Até a próxima.